Nesse vídeo vou compartilhar com você como você pode superar um amor não correspondido. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, encarar a realidade de que provavelmente essa pessoa não é tudo isso que você imaginou. Você está conseguindo perceber apenas alguns aspectos dessa pessoa. E também aceitar que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Porque se fosse a pessoa certa para você, esse amor seria correspondido e vocês estariam juntos construindo um relacionamento saudável. Quando nos apaixonamos por alguém, a gente tem uma tendência muito grande de idealizar o outro. Muitas vezes a gente olha para o outro e vê o quanto aquela pessoa na nossa cabeça é a pessoa certa para a gente. A gente pode ver no outro uma bondade que nem sempre existe. E principalmente quando não é correspondido, tem um agravante, que é o fato de que muitas vezes a gente não vai poder confirmar que a imagem que a gente criou do outro não é a realidade. Muitas vezes a gente pode criar uma imagem do outro que não é real e a gente pode sofrer por essa imagem que a gente criou que não é real, é uma ilusão. Ou seja, a gente pode ficar sofrendo por uma ilusão, por uma miragem. A gente enxerga e aquilo não existe. Mas vamos supor que essa pessoa é exatamente da forma que você imaginou. Vamos supor que ela seja, do seu ponto de vista, uma pessoa compatível com você, que atende a todos os seus requisitos. Ainda assim, a pessoa não te correspondeu. Logo, além de não ser a pessoa certa para você, ela já pode ter quebrado pelo menos um pouco da fantasia que você pode ter criado sobre vocês dois. Então percebe o seguinte, imagina que você está no deserto. Você já foi no deserto outras vezes e você sabe que pode acontecer miragens, de você olhar, ver ali uma poça d'água, mas que na realidade não tem aquela poça d'água ali. E você está ciente disso. Mas você foi acompanhado ou acompanhada de alguém que não tem a menor ideia que isso existe. Então você pode olhar e dizer para a pessoa, olha, isso é uma miragem, isso não existe de fato. Se a gente for lá, não vai ter água. E a pessoa, não, tem água sim, eu tô vendo, vamos lá. Ou seja, da mesma forma, é como às vezes você pode estar olhando para essa pessoa. Você pode estar vendo uma miragem. Criou uma ideia de quem é a pessoa e se apaixonou por essa ideia. Só que percebe, por essa ideia não ser real, ela te gera sofrimento. Porque se essa ideia que você criou fosse tão perfeita e real, ela estaria se mostrando na sua realidade. Você estaria vivenciando isso. Então é importante encarar isso de frente. Encarar que você provavelmente está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que nem existe. Só existe aqui nos seus pensamentos. E, em segundo lugar, saber que de fato essa pessoa não é a pessoa certa para você. Porque se fosse, seria recíproco. Essa pessoa também ia ter sentimentos por você. E também iria querer estar ao seu lado. E construir um relacionamento com você. Então se questiona, será que a pessoa certa para você é a pessoa que decidiu que não quer estar com você? 2. Aceite o fato de que não é correspondido. E tá tudo bem que não seja, porque ninguém tem a obrigação de gostar da gente, assim como a gente não tem a obrigação de gostar de ninguém. Já pensou se você tivesse que ser forçado ou forçada a namorar com uma determinada pessoa da qual você não tem interesse? Ou se você tivesse que ser obrigado ou obrigada a gostar de alguém que, para você, não tem como você gostar dessa pessoa? Às vezes, o que aumenta ainda mais o fato de ficarmos sofrendo por alguém que não nos correspondeu é porque queremos relutar. Não aceitamos que seja dessa forma. Não nos conformamos, muitas vezes, que essa ideia que a gente criou não seja real. Que a gente tenha se enganado. Podemos achar que a outra pessoa tem algum tipo de trava, que a outra pessoa mais cedo ou mais tarde vai reconhecer o nosso valor. Ou podemos criar qualquer outro tipo de narrativa que não condiz com a realidade e que só vai nos gerar sofrimento. Então, quanto mais se relutar o fato de que a pessoa não tem interesse em você, mais difícil vai ser para você. Já se você entende e aceita, vai se tornando mais fácil abrir mão disso, porque você vai estar lidando com a realidade e não com uma ilusão. 3. Deixe de lado o
E se tivéssemos ficado juntos? E se a pessoa percebesse o meu valor? E se a pessoa não tivesse me rejeitado? Enfim, você pode criar diversas narrativas na sua mente sobre diversas possibilidades que poderiam existir. Só que percebe, aí novamente vem a não aceitação. Vem o continuar da fantasia. Foi-se criada uma fantasia e em cima dessa fantasia se cria outra fantasia, que vai gerar mais sofrimento ainda. Então lide com a sua condição atual e não com a possibilidade do que poderia ser se tal coisa acontecesse ou se tal coisa deixasse de acontecer. Se a sua condição atual é de que esse amor não é correspondido, a única coisa que você pode fazer é aceitar e seguir à sua frente e dar atenção para as outras áreas da sua vida. Parar de colocar a sua atenção quase que 100% nessa situação. Porque se você depositar toda a sua atenção ali, mais pensamentos com relação àquilo vão surgir. Quarto, se a pessoa te correspondia antes e deixou de te corresponder, entenda que está tudo bem e que ninguém tem a obrigação de continuar tendo interesse pela gente. Você consegue aceitar o fato de que as coisas mudam? Ou será que você tem uma rigidez muito grande às mudanças da vida? E se você tem essa rigidez com relação às mudanças, você percebe que na nossa vida a gente vive muito de ciclos e fases e que as coisas sempre estão mudando? Quanto mais a gente resiste à mudança das coisas, mais a gente sofre. Porque o tempo todo vão estar acontecendo situações que de forma direta ou indireta vão estar influenciando na nossa vida. E se a gente não aceita que as coisas mudem, a gente sofre com isso. Então tá tudo bem que a pessoa não tenha mais interesse na gente. A gente aceita esse fato e a gente acolhe os nossos sentimentos porque eles são válidos, mas a gente também respeita a decisão da outra pessoa. A gente entende que aquela pessoa não enxerga a gente como uma possibilidade. E a partir dessa aceitação do livre-arbítrio do outro, das decisões do outro, a gente pode ir começando a abrir espaço para permitir que essa história fique no passado. Para permitir que a gente possa voltar a viver sem acreditar que a gente precisava daquele outro para ser feliz. Que aquela pessoa, ela não representa a nossa felicidade. E que mesmo que fosse correspondido, ela também não representaria a nossa felicidade. Porque se a gente depende de alguém para ser feliz, em diversos momentos na nossa vida, vamos ser infelizes. Vamos ter momentos alegres? Vamos. Mas também vamos ter muitos momentos que não são tão alegres assim. Porque a gente está colocando a nossa felicidade nas mãos de uma outra pessoa. E essa responsabilidade, em primeiro lugar, é nossa. 5. Tem situações que a gente não precisa superar. A gente só precisa seguir em frente e parar de ficar o tempo todo alimentando pensamentos e sentimentos sobre essa pessoa. Aceitar o fato como ele é. Quando uma pessoa querida falece, a gente tem como fazer algo a respeito? A gente tem como fazer aquela pessoa voltar? Não. Da mesma forma, é como um amor não correspondido. A gente não tem controle sobre aquilo. E se a gente tenta controlar aquilo, a gente sofre. Por quê? Porque não está sob o nosso controle. Às vezes não é sobre superar. Às vezes é sobre estar atento ou atenta àquilo que está sob o nosso controle e nos concentrarmos nisso. E olharmos para a nossa própria vida e pararmos de dar tanta atenção, tanta energia para algo do qual a gente não deveria estar depositando tanta energia assim. Como está a sua vida hoje? Será que você tem dedicado atenção para outras áreas da sua vida? Ou será que você se fixou totalmente nessa situação e esqueceu de olhar para as outras áreas? Como está o seu relacionamento com você e com as outras pessoas? Vamos recapitular. Primeiro, encare a realidade de que provavelmente você está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que não é exatamente assim como você criou na sua imaginação. Ou seja, você pode estar gostando de uma ilusão, apaixonado ou apaixonada por uma ilusão, por uma pessoa que não existe de fato da forma que você idealizou. 2. Aceita o fato de que não é correspondido. E tá tudo bem que não seja.
3. Não continua alimentando narrativas de e se estivéssemos juntos, e se as coisas fossem de tal forma, e se eu tivesse feito diferente, e se a pessoa percebesse o meu valor. Quanto mais você alimentar isso, mais você vai sofrer, porque você vai estar alimentando uma ilusão. 4. Se a pessoa ela tinha interesse em você e hoje ela não tem mais, aceita isso também. Tá tudo bem que hoje ela não tenha mais interesse em você. A gente precisa ter a capacidade de nos adaptarmos às mudanças da vida, às mudanças das condições de vida. Porque muitas vezes essas condições, essas situações vão mudar. E se a gente se apega demais, se a gente não aceita a mudança, a gente só sofre. 5. Tem situações na nossa vida que a gente não precisa superar. A gente precisa seguir em frente. Um passo de cada vez, um dia após o outro. Focando a atenção na nossa própria vida, em se trabalhar, em nos tornarmos a nossa melhor versão. E substituir os pensamentos. Ao invés de ficar alimentando pensamentos sobre aquela pessoa, pensar em outras coisas, em outras atividades. Mudar o foco, mesmo que dê trabalho. Mas é tirar o foco daqui e trazer para aqui. Tá, eu estou pensando nessa pessoa agora, mas eu tenho isso para fazer, então eu vou fazer isso e vou me concentrar no que eu estou fazendo. E se eu não conseguir, eu vou fazer alguma outra coisa que vai me ajudar. Mas eu não vou perceber um pensamento, entrar naquela narrativa e ficar ali imaginando 1001 coisas. Eu vou cortando esses pensamentos. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!